hoje estamos aqui, eu e a Mariana, iniciando essa nova etapa agora com os podcasts, nesse novo modelo, onde a gente vai trazer muito bate-papo, muita informação, muito conteúdo. Então, escreve aqui, pode sugerir quais outros assuntos vocês querem saber. E aí, para iniciar esse modelo de comunicação, que a gente está bem animada, bem feliz, a gente convidou a doutora Alessandra Radim, pediatra, uma parceira nossa aí, tanto do lado profissional como do lado, né, pessoal, com a Maia e o Theo, as grandes riquezas dela. E aí hoje a gente tem um monte de assuntos, né? A gente já sabe que o tempo não vai ser o suficiente para tirar todas as dúvidas, mas o nosso canal segue aberto aí para essa comunicação. Então, quem quiser tirar dúvidas pode comentar. Então, vamos lá. Obrigada, Alessandra. Obrigada a vocês. Foi um prazer imenso ter sido convidada para essa entrevista. E a gente fica muito feliz, né? Acho que a intenção, né, além de tirar dúvidas, compartilhar um pouco com o nosso público, que é esse público infantil, que é o teu público também, sim, né? E aí perguntas assim que acontecem, que chegam pra gente todos os dias, que a gente vivencia isso. Muitas vezes a gente faz de uma forma de acordo com a nossa prática, né? Em outras situações que são um pouco mais sérias, né? A gente solicita a orientação do pediatra, mas a intenção hoje é tirar um pouco dessas dúvidas dessa primeira infância, tá bom? Com certeza. E primeira infância na escola, né? Sim. No ambiente coletivo. Sim, com certeza. Muito importante. Que tem muita diferença, né? Que já traz aí muitos desafios para as famílias, né? Sim, com certeza. E a gente, o Habilitar já existe há muitos anos, né? Mas a gente observou uma mudança de comportamento muito grande, assim, das famílias depois da pandemia em relação a quando entrar na escola, né? Em relação às doenças, né? Do que pega mais, como vai ficar mais exposto. Então, até a idade que as crianças estão chegando na escola é uma idade já um pouco tardia, né, para o parâmetro que nós tínhamos antes. Então, hoje com 1 ano e meio, 2 anos, e normalmente assim, ou por indicação de um pediatra, ou porque apareceu algum atraso de fala, né, ou porque essa criança está com muita energia, precisando desse contato social. Mas acho que inicialmente o que sempre existiu, né, e continua agora um pouco mais, é a questão da preocupação das famílias em relação às doenças, né? Então vai entrar na escola e vai adoecer muito. Eu sempre escuto o meu vizinho, o meu primo, né, alguma pessoa próxima falar isso. Sim. E aí, pela tua experiência, isso de fato acontece? Então, a criança, quando adquire uma doença, o modo como ela vai evoluir, ou se vai ser de forma grave, ou se vai ser só um resfriadinho, ou se realmente ela vai ficar doente, ela é portadora de um vírus ou de uma bactéria e vai ficar doente, depende de muitas coisas, né? No momento em que ela entra em contato com esse micro-organismo que entrou, né, no corpinho da criança, vai depender do estado nutricional da criança no momento que adquiriu a bactéria ou o vírus. Vai depender da imunidade da criança naquele momento, se ela veio de um quadro arrastado viral, se ela já teve um quadro recente. Vai depender de se a criança tem alguma doença de base, por exemplo, também. Então, pra gente dizer, com certeza vai entrar na escolinha e vai ficar doente, envolve muita coisa. Não tem como a gente dizer, não vou colocar na escolinha porque vai ficar doente o tempo todo, né? E a criança entrando na escolinha, ela vai entrar em contato com uma gama de vírus, né? Porque tem muitas crianças no mesmo ambiente ao mesmo tempo. E é inevitável, realmente, um resfriado, a criança escorrer um pouquinho o nariz, uma tosse, né? A maioria dos casos não é caso grave de doença, né? Um resfriado, um quadro viral mesmo. A maioria dos casos de escolinha mesmo, assim, de doenças adquiridas no meio escolar, é um quadro viral, né? E aí, o que eu oriento no meu consultório é assim, olhando pelo lado bom, né, colocar dentro da escolinha, a criança tá fazendo a imunidade natural dela, né, então pra fazer a imunidade, a gente recebe vacina. Então, a gente orienta a colocar e que vai realmente acontecer isso, né, que acontece com as crianças, que a maioria não é caso grave de doença, na maioria das vezes, e que ela tá fazendo a imunidade natural. Então, todo vírus que ela entrar em contato ali das crianças, ela vai fazer uma imunidade. Então, ela vai ficar com o sistema imunológico dela um pouco mais forte depois, ela já vai ter entrado em contato com aquele vírus e vai reagir de uma forma melhor, né. É isso que a gente observa muito, assim, né, então...
É claro que a criança está mais exposta, né? Sim, Lógico. sim. Mas como cada um se desenvolve, como o vírus vai se desenvolver dentro do corpo de cada um, é da imunidade. É então, da imunidade. tem crianças, Sim. né, que de fato adoecem com mais frequência. Às vezes tem um fundo alérgico, às vezes tem Sim. uma adenoide, né? Sim. Tem outras questões e tem outras crianças que já adoecem a primeira vez, depois já vão criando imunidade e vão Sim. ficando mais resistentes. Exatamente. Então, nem sempre é essa regra, né? Sim, nem sempre. Porque, como eu falei, envolve muitos fatores. O estado nutricional, a imunidade da criança, se ela tem alguma doença de base ou não. Então, colocar todo mundo nesse mesmo pacote e falar, vai entrar na escolinha e vai ficar doente, é errado, né, na verdade. Tá. Então, se espera, né? Porque tem família que opta por esperar ter 4 anos. Uhum. Se espera 4 anos, com 4 anos também vai ter todo esse processo. Essa é uma ideia errada que todos os pais têm, na verdade, né? Porque eu escuto bastante isso no consultório também. Eu vou esperar 3, 4 anos pra colocar na escolinha, porque aí não vai ficar doente. Vai ficar doente, né? Então, independente de se for entrar na escolinha com 8 meses, 1 ano, ou 3 ou 4 anos, vai ficar doente. Porque era uma criança que era privada do contato com outras crianças, com outros vírus. Então, ela é uma criança mais protegida ali, né? Então, conforme ela entra na escola e tem o contato com os vírus, ela vai adoecer. Só que o modo com que o organismo da criança, que é um pouquinho mais velha, lida com esse vírus, é um pouco melhor, porque a imunidade é mais avançada mesmo, na idade de 3, 4 anos. Então, a criança vai lidar melhor com a doença e vai ficar um pouco menos comprometida, vai durar menos dias o quadro, então a criança teria que ficar afastada 1 ou 2 dias da escola só e já voltaria para a escola. Então, mas essa ideia de que vai entrar na escola, não vai ficar doente, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Esse ano ano passado, a gente teve um caso assim que ficou bem claro pra gente que isso de fato não é regra mesmo, né? A criança ficou até de 4 para 5 anos, começou, e aí tudo que ele poderia pegar, enquanto a turma estava frequentando a escola normalmente, ele pegou tudo que todas as outras crianças, sei lá, acho que nunca pegaram, né? Sim. De uma forma assim, frequente mesmo, né? Na sequência. Uhum. E esse ano que ele está conseguindo frequentar a escola com um pouco mais de regularidade. Uhum. Então a gente de fato comprovou que não é a solução, né? Não é a solução, exatamente. E no consultório eu escuto muito isso também. Nossa, eu vou tirar da escolinha, porque toda hora tá doente, mas fica doente todo mês. E aí eu falo, é normal, né? É comum a criança ter o contato com os vírus e ficar doente. O que não é normal é a criança ter uma resposta exacerbada às infecções, por exemplo, né? A criança tá o tempo todo tomando antibiótico porque evoluiu de forma grave, ou a criança ficar um tempo muito grande afastado da escola. E o normal de uma criança adquirir de infecção por ano são 10 infecções por ano. Então são muitas infecções, né? Então, se a gente for pegar um grupo escolar, se a gente for estudar, a maioria das crianças está dentro do esperado, né? Não é a maioria que foge, que fica doente o tempo todo, que evolui de forma grave, não é a minoria. E você já chegou a recomendar alguma família tirar a criança da escola por conta de... Pessoalmente, não, jamais, assim. Mas, assim, tem casos que a gente orienta, às vezes, atrasar, sim, pra começar a escola, mas são casos à parte, assim, né? Uma criança que tem uma cardiopatia grave, ou uma criança que tem uma pneumopatia grave, né? E que já é uma criança que nasceu com uma desordem grave. Então, a gente orienta a atrasar um pouquinho pra quando a imunidade estiver um pouquinho mais forte, entrar, porque qualquer vírus que deixaria uma criança 2, 3 dias em casa, essa criança pode ser internada, pode ir para UTI, pode evoluir realmente de uma forma grave. Isso sim. Agora, uma criança que entra na escolinha e começa a ficar doente uma vez atrás da outra, eu nunca cheguei para uma mãe e falei assim, tira da escolinha porque não tá dando certo. Jamais. O que eu oriento é normal, 10 infecções por ano o seu filho ter, e olhe pelo lado bom. Ele tá fazendo a imunidade natural dele. É como se ele estivesse tomando uma vacina toda vez que ele fizesse um quadro viral, né? É muito, muito interessante. E essa quantidade de 10 infecções por ano, eu particularmente não sabia desse número, né? Mas é o que a gente vê, né? Sim. Mais ou menos, de fato, na escola acontecer. Sim.
E é que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento mesmo, né, das 10 infecções, mas aí o pai fala, nossa, mas todo mês tá doente, e realmente, todo mês, porque entra nesses 10 quadros infecciosos por ano, né? Então, tá no pacote. Tá no pacote. E aí, uma outra questão que acho que também precisa ser levada em conta, né? Ok, tá mais exposto, né? Vai contrair vírus, vai cair, tropeçar, enfim, viver, né? Sim, viver. Exatamente. E aí sempre fazer esse contraponto. O que é mais importante nesse momento, né? É a criança correr o risco de passar por isso, ou a criança ser privada de toda essa convivência social que a escola traz, né? Sim. Porque antes, acho que até na nossa infância, né, a gente brincava com os nossos primos, nós tínhamos muitos irmãos, a gente tinha contato com outras crianças dentro da nossa rotina. Hoje, basicamente, as crianças têm contato com outras crianças na escola, né? Então... Muitas famílias com um único filho, né? Sim. Muitas famílias só com um filho, às vezes até tem primos, mas se encontram só nos finais de semana, né? De fato, não tem essa continuidade para que tenha esse grupo, né, social. Então é na escola que vai ter. Sim. E aí algumas famílias ficam, né, não, mas aí eu corro esse risco da saúde ou eu preciso expor o meu filho a isso, né? O quanto antes, quanto de prejuízo ele não vai ter deixando de ter essas convivências que hoje basicamente acontecem na escola. Sim. E aí o que a gente orienta para os pais assim, aí você precisa identificar o que para você é mais importante, Sim, né? Exatamente. E aí quando eles levam essas questões para ti, assim, enquanto médica, né? Porque hoje também a gente sabe que o médico o pediatra, ele não tá ali só para pesar, né, medir, ver se está dentro da linha do crescimento, né? Existem muitos outros fatores que envolvem essa vida dessa criança. Sim, com certeza. E aí imagino que chegue muito essa pergunta para ti, né? Sim. Doutor, e aí, eu vou agora, eu não vou, eu espero mais, olha, mas ele tá falando pouco, eu acho que ele ainda não tá pronunciando ou formando frases, ou se relacionando como ele poderia ou deveria com outras pessoas. Qual critério assim você usa? Existe algum? A gente sabe que existem os marcos, né? Mas como você faz essa avaliação ou até a indicação mesmo? Sim, a gente realmente avalia a criança como um todo, né? Então a parte social, a psíquica da criança, o desenvolvimento também, essa parte das vacinas, imunidade. Então é uma consulta muito longa, assim, né? Um acompanhamento bem, bem detalhado mesmo. E muitas vezes a família chega pra gente e, na verdade, elas transferem essa responsabilidade pra gente. Elas pedem pra que a gente decida se a criança vai ou não frequentar a escola. E a gente faz o mesmo também. A gente fala pra família escolher e falar, né? A gente dá os pontos positivos, né? E também os negativos, que ficar doente, ter que se afastar um pouco da escola, né? Porque tudo tem, né? Tudo tem. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? E então a gente passa isso pra família e aí a gente pede pra eles pensarem o que é, porque cada família é de um jeito, né? A gente tem que respeitar muito a dinâmica familiar, né? Então tudo, quando uma criança nasce e tá inserida numa família, a gente tem que respeitar. É que nem quando chegam no meu consultório e falam assim, ai, doutora, o que você acha da cama compartilhada? Eu falo, eu não acho errado e não acho certo também, né? Eu tenho os meus pontos principais como pediatra pela segurança da criança, mas eu tenho que entender também a dinâmica da família. Então, se aquilo é importante para eles, se aquilo é o momento que vai fazer com que a criança descanse, os pais descansem, porque os pais estão passando por um momento de privação de sono, é adequado fazer, né? Se for de forma segura, é adequado. Então, tudo que os pais jogam essa problemática pra mim e falam, ai, a gente quer que você resolva. Eu sempre falo, a gente tem que pesar os riscos e os benefícios, o que vai ser bom e o que vai ser ruim pra vocês e chegar nessa resposta, né? E o que é mais importante pra essa criança nesse momento, né? Sim, exatamente, porque a criança tem fases na vida, né? Tem fase na vida e que a gente vai achar que é melhor a criança ficar em casa por alguns motivos, ou a gente vai achar que ela precisa socializar, que ela precisa ir pra escola, que ela precisa ter um ganho motor, um ganho emocional, né? Um convívio com outras crianças e que vai ser importante pra ela também naquela fase frequentar a escola, né? E assim, realmente, a gente seguia pelos marcos, né? E muito a gente ouve falar assim, a criança com tal idade tem que começar a falar, com tal idade tem que começar a andar.
E aí a gente ouviu muito tempo falar isso. Mas cada criança tem seu tempo, a gente tem que esperar. Sim, cada criança tem o seu tempo, mas a gente tem um limite pra esperar também, né? Porque se a gente ultrapassa esse limite, a gente compromete o desenvolvimento todo da criança e a vida adulta dela também. Então a gente tem que ficar esperto com isso. E muitas mães trazem essa preocupação, né? Estão em casa e falam assim, o meu filho tem 3 anos e não fala direito ainda. Ou, eu vejo as crianças que brincam com ele, elas correm, pulam, sobem em cima das coisas e ele nunca foi de fazer isso, ele fica quietinho na dele lá. Ou quando ele vê alguma criança, ele se esconde e ele fica atrás de mim até ele se soltar e começar a querer fazer alguma coisa com a outra criança, é muito difícil. Então a gente ouve todos os lados, assim, né, problemas, assim, de desenvolvimento de vários pontos, né, tanto motor, quanto emocional, quanto de linguagem, e a pandemia foi uma coisa assustadora mesmo, assim, pra gente, porque as crianças tiveram muitos prejuízos, né, da parte motora, da parte de linguagem, da parte metabólica, da parte social, da parte psíquica. Nossa. Então a gente pode enumerar várias e várias condições aqui que as crianças estão arrastando até hoje. E eu acho que vão arrastar, né? Vão arrastar. Por bastante tempo. É como ainda. se fosse uma sequela, né? Realmente. Porque... Um impacto muito grande Sim, mesmo, né? muito grande, muito grande. Pegando esse gancho aí, né? De que o pediatra tem essa grande responsabilidade hoje, né? E também acho que é um ponto assim, interessante da gente comentar. Antes, muitas dessas questões e até desses marcadores de tempo, dessas dúvidas, quem tirava eram as pessoas mais antigas da família, né? Então era a avó, não tá falando, põe o pinto na boca para piar, né? Tinha essas formas assim mais caseiras, mas que de alguma certa forma eu acho que traziam uma segurança para essa família, porque a gente não tinha tantos casos, ou talvez não se preocupasse tanto com isso, né? Sim. Mas, pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê que o pediatra hoje em dia é a pessoa que de fato harmoniza tudo isso, sim, né? E aí faz os direcionamentos, né? Acolhe, orienta, tira as dúvidas. Então, eu acho que é muito importante você ter essa parceria mesmo, né? A família ter essa parceria com o pediatra. E aí, então, o pediatra tem essa função, se torna essa pessoa tão importante, e aí vem a pandemia, né? Chega a pandemia, que eu acho que é um grande marcador aí de tempo, né? O antes e o depois. Para a maior parte da população, acho que não só para as crianças, para os adultos também, mas as crianças por não terem tantas ferramentas desenvolvidas, né? E serem consequência dos adultos, eu acho que eles foram os maiores prejudicados, né? Com certeza. Eu, em algum tempo, assim, falava que eu acho que a gente vai ter uma real noção do prejuízo causado daqui a uns 10 anos. Sim. Acho que quando a gente olhar para trás em níveis educacionais, né? Em nível de saúde mesmo, né? Saúde física e mental. Sim. Então, mas o que a gente mais vê hoje, assim, são crianças com atrasos de fala, né? Uhum. Muitas dificuldades, assim, de socializar. Sim. Crianças que ficam muito tempo expostas às telas, né? Sim. E lá no Habilitar a gente tem essa proposta do contato com a natureza, de não oferecer telas para as crianças. Uhum. E aí a gente vê que isso tem feito mais sentido até para os pais, né? Sim. Atualmente. Com certeza. Mas o que você percebeu aí dessa... Esse foi a nossa percepção dentro da escola, né? Para o nosso segmento. Sim. Ser no consultório. Tiveram vários fatores decorrentes da pandemia, né? Quando começou a pandemia, a gente teve essa noção de família, né? Mais enraizada, assim, então, porque os pais trabalhavam de casa, todo mundo ficava junto, então todo mundo comia à mesa, então começou o movimento, nossa, família, de dar a importância da família, isso foi maravilhoso, né? De olhar pra dentro, né? Porque a gente não podia sair, então vamos valorizar o cotidiano mesmo, exatamente, né? A gente vai conviver assim, então, né, vamos tornar isso forte pra gente buscar apoio um no outro, isso foi muito bom. Agora, o fato do isolamento social, da criança ficar dentro de casa, trouxe muito prejuízo para a criança. Porque o que acontecia? Os pais começaram a trabalhar de casa, né? E eles tinham que cumprir ali um cronograma, só que a criança que estaria na escola nesse momento, né, que está sendo benéfico tanto para a família quanto para a criança, ela ficou dentro de casa. Então, eles tinham que cumprir esse cronograma, era uma família que estava totalmente sobrecarregada com os afazeres, não só com o trabalho, mas com os afazeres domésticos também, né? Então, a saída
e que teve que mudar a sua vida do dia pra noite, Teve né? que mudar. Sem Exatamente. nenhum tipo de lazer fora. Então, Isso. olhando somente pra dentro e vivendo somente Exatamente. isso, né? As energias estavam Dentro do concentradas apartamento. dentro de um apartamento, que às vezes não tem espaço, né? Então, às vezes, é o cachorro ali junto com a criança que tá assistindo a TV e a mãe tentando fazer uma E reunião. o varal de roupa ali, né? Sim. Secando tudo. Sim. E além de tudo isso, a preocupação, né? A questão emocional mesmo. Sim. A preocupação com o parente, com alguém, ou com Sim. a previsão de quando tudo isso acabar, né? Exatamente. Essa insegurança, que nem, era tudo incerto, né? Ninguém sabia o que viria pela frente. Então, a gente via essa família extremamente sobrecarregada, a criança, pra, né, dar assim, um tempinho para os pais se dedicarem ao trabalho, exposta à tela por muito tempo, né? E aí isso vai levando, uma coisa vai levando a outra, porque a mãe estava sobrecarregada, porque ela tinha que dar conta da casa, da criança, do trabalho, e aí muitas vezes também não tinha um tempo de fazer a alimentação da família, então a gente começou a ouvir muito aqui, né, os pedidos pelo iFood. Triplicaram, né? Exatamente. Comida industrializada, comida pronta, então isso também foi um prejuízo enorme, assim, que a gente notou nos consultórios, né, que as crianças, a quantidade de gordura na composição corporal da criança aumentou demais, assim. Então, o pediatra dos meus filhos, né, porque eles pegaram bem a pré-adolescência na pandemia. Então, ele comentou que muitos, principalmente dos meninos, o crescimento diminuiu. Sim. Porque eles ficaram muito tempo, né, sem a vitamina D. Exatamente. Sem fazer atividade física também, né? Sim, é isso. Então, é isso. A vitamina D que a gente produz, né, com a exposição solar, já não tinha mais. A gente comendo um monte de porcaria, aumentando a quantidade de gordura no corpo e aí sem fazer exercício. Então, enquanto a criança tá lá na escola, né, exercitando, explorando o ambiente, que é muito bom pra tudo, né, para o desenvolvimento psíquico, emocional, pra despertar o interesse da criança, né, essa parte da investigativa da criança. Ela subia, ela descia, ela corria, tinha um gasto energético, então não, a criança estava lá sentada na frente da tela, né? Passiva, né? Passiva. Totalmente passiva. Exatamente. Então a gente teve essa perda motora também, né? Porque a criança teria que estar exercitando, fazendo essa parte, não estava mais. Engordando porque estava comendo mal, né? E não é também culpa da família, porque não dá tempo, né? Pra gente ter como conciliar tudo num lar durante a pandemia. Nosso dia tem 48 horas, gente, né? Então, e assim, cada um fez o que pôde fazer, né? Pôde. Todo que mundo se virou do jeito que fazer. deu. Não tem que ter a culpa, tem que ter a sobrevivência, Sim, né? Ali era a exato. sobrevivência. E aí a criança exposta à tela, então muita gente acha que a tela é um estímulo, mas né, não tem nada de estímulo de você deixar o seu filho em frente à tela assistindo um desenho e um videozinho, não tem, né? Então a gente não gosta realmente, o pediatra abomina a tela, na verdade, a gente gosta de atividades ao ar livre, de estímulo, de convívio em grupo mesmo, porque é muito bom para o desenvolvimento da criança mesmo. E então aí a criança também tem o atraso da fala, né? Porque estava ali privada desse contato social com outras crianças, privada também do coletivo da escola, né? Então a criança, meu filho se alimenta super mal. De repente a gente descobre que a criança na escola você se alimenta super bem, não come salada em casa, mas na escola ela come a salada porque o amiguinho ao lado tá comendo. Então essa parte do coletivo na escola é muito importante também. E a criança, quando ela tá num grupo na escola, ela faz com esse convívio a autorregulação emocional, psicossocial, ela tem essa criação da empatia com uma criança que tá ali junto com ela, passando pelo mesmo momento, querendo o mesmo que ela, dividindo as mesmas situações que ela, se frustrando, né? Exatamente. A gente não privar eles da frustração, né, pra crescer um adulto mais seguro, que saiba resolver os problemas, enfim. Então tudo isso é muito prejudicial mesmo. E o que a gente tem visto crescer muito, assim, que eles estão arrastando bastante dessa parte psíquica mesmo, né? Então a gente teve muito o aumento de crianças internadas com crise de ansiedade,
com depressão mesmo, sintomas de depressão. Cresceu muito, assim, na faixa etária. Vocês conseguem identificar os sintomas de depressão numa criança? A criança, ela se isola, ela fica mais quietinha. Talvez uma criança que fosse um pouco mais falante, um pouco mais brincalhona, ela começa a se isolar, ela começa a não querer mais brincar em grupo, ela não se alimenta muito bem mais. Às vezes a família propõe, vamos ao parque, vamos fazer uma atividade. Não, eu prefiro ficar aqui dentro de casa. Então, ela começa a se isolar mesmo, né, das atividades em grupo, com a família. Então, sempre ela prefere ficar no cantinho dela, uma atividade em grupo. É um desestímulo total, né? Desestímulo, exatamente. A gente começou a ver aumento do número de internação de adolescentes mesmo, né? Que tinham ideação suicida também. Então, isso é um absurdo. Assim, antes eu sempre trabalhei com UTI e era muito difícil a gente chegar numa UTI antes da pandemia, assim, né? E ver uma criança que tinha tentado suicídio. Era muito raro, mas muito. E hoje em dia, praticamente toda semana, a gente tem uma criança que tentou um suicídio, né? Que ingeriu medicamento, que tentou se cortar e mais variadas formas de tentativa de suicídio, né? Então, isso é muito preocupante. Tem uma coisa também, só que eu tava comentando com uma amiga minha esses dias, sobre a relação das crianças com a morte, né? A gente tava tendo uma conversa super legal esses dias sobre isso. Porque, assim, eu acho muito importante a gente conversar com a criança sobre esse assunto, a morte, né? Só que o jeito que a gente aborda esse assunto com a criança, né, que a gente fala que as crianças nascem, que a gente constitui uma família, que aí a gente tem filhos, e que a gente vai ficando mais velhinho, a gente vira vovô, e aí a gente, né, tem uma parte da vida que a gente precisa ir para os novos virem, enfim, a gente conversa de várias formas com a criança. E aí, a criança ter essa ideia na cabeça e, de repente, a gente entrou na pandemia, a gente ligava a TV, morte, 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 só falava de morte, e aí o pai do colega ali morreu, o meu vizinho morreu, e todo mundo morrendo, o meu pai tá internado, e aí, mortes trágicas, né, porque foi uma interrupção abrupta, assim. Fora aquelas cenas com Sim. 100 caixões, né? 200 caixões enfileirados. Exatamente. Né? Então, a criança estava cercada por todos os lados desse assunto, era a morte. Quando a gente abriu a escola, as brincadeiras das crianças eram muito de, estou no hospital. Sim. Né? Então tinha lá o hospital e o home office, né? Era. Olha, uma reunião. Sim, porque eles reproduzem mesmo, sim, né? Sim, na brincadeira, exatamente. Né? O cotidiano que eles viveram ali, né? Então, a gente estava conversando, tem uma amiga minha que é pediatra, que é uma parte da pediatria que se dedica aos adolescentes. Então, ela tem um paciente e que ele ficou muito impressionado com essa parte da morte, assim, porque ele perdeu o avô, perdeu a avó, o pai do amiguinho morreu, então ele ficou cercado desse assunto ali, né? E aí, o menino voltou pra escola e ele só conseguia falar disso. O assunto dele era a morte, a morte, a morte, a morte de um jeito ruim, sendo abordado por ele. E aí, a semana passada, ele tinha um passeio na escola. E aí, essa pediatra comentou comigo que ele chegou no consultório dela e perguntou: tia, eu acho que eu não vou nem conseguir dormir essa noite. Aí ela falou: nossa, mas por que você tá falando isso? De ansiedade por causa do passeio? Ele: não, eu tô com medo mesmo, de verdade. Aí ela falou: mas medo do passeio? Ele falou: medo, porque e se acontecer alguma coisa no passeio que eu vou morrer, que eu possa morrer? Então, olha a saúde mental das crianças depois, né, dessa pandemia, de tudo que eles carregaram. E é um fardo muito grande pra eles, assim, né? Não tem que ser abordado dessa forma, eles não têm que sentir medo dessa forma, né? Tem que viver, Tem que viver, exatamente. Então a criança deixa de viver, a criança deixa de pular ali, porque vai cair, vai bater a cabeça, vai morrer, porque, né? Então, é muito difícil. Muito, assim, dessa preocupação vem de como eles receberam isso, né? Sim. E como eu lido com essa informação que chega através de imagens, de notícias, e que chega muito também através de como os meus pais lidam com isso, né? Porque a gente sabe que tem família que entrou em pânico mesmo, que não saía de casa para nada. Então, eu imagino que para essas crianças, o medo da morte, o medo de pegar a doença, o medo era algo muito mais preocupante mesmo, né? E então, é isso que eu te falo, né? A gente só vai ter consequência dessa, né, do prejuízo, de quanto isso mexeu com todo mundo,
quando a gente tiver os dados, né? Tiver um período aí para analisar. Exatamente. E a gente tá no início da vida, assim, né? O habilitar, a escola, adversário, educação infantil. Então, o fundamental, né, 1 e 2, ele colhe muito mais dessas consequências aí, né? Porque vão crescendo e as coisas vão aparecendo de uma forma muito mais presente, assim, significativa, né? Mas a nossa realidade lá muito se manifesta através disso, né? Crianças que, quando vem outra criança, saem correndo. O que eu faço com isso? Eu brinco. Essa é o que, né? Que tá aqui do meu lado. É uma criança, é um objeto. O que ela vai fazer? E aí, quando eu tiro alguma coisa da minha mão e eu mordo e eu empurro, né? O que eu faço? Então, coisas assim que eram normais, né? Eram corriqueiras, faziam parte, elas deixaram de acontecer com tanta frequência. Sim. E, ao mesmo tempo, para a criança isso deixou de ser tão comum, e eu vejo que para os pais também. Sim. Porque muitos pais têm, assim, questões muito, vamos dizer assim, básicas em relação a essa convivência mesmo social, né? Em relação a se frustrar na primeira infância, em relação a auto se regular, em relação a saber sair de uma mordida ou de um empurrão, né? Coisas que compõem, que agregam e que fazem parte desse crescimento, né? Então, acho que não só as crianças, mas a sociedade como um todo está doente, né? Sim. Acho que está. Sim. E aí a gente tem esse trabalho também, né? Com os pais, de dizer, olha, tá tudo bem, né? Sim. Ele vai cair, ele vai tropeçar, e faz parte, né? A gente vai levar a mordida do amigo. E tá tudo bem, o amigo não é nenhum. Sim, exatamente. Ele é uma criança igual ao seu filho. É de igual para igual, né? Entre seus pares. Sim, com certeza. Tá vendo? E aí eu fico pensando assim, por que os pais, né? O que faz, assim, dos pais terem esse sentimento de que não, de querer superproteção, né? Do filho, né? Sim. Em relação à mordida, por exemplo. Porque eu vejo até como saudável. Sim. Uma criança que está lá disputando um objeto, e até a criança que é mordida, como que ela está saindo dessa situação? Sim, ela é sempre mordida? Sim. Né? Se ela está sendo sempre mordida, então peraí, também a gente precisa prestar atenção nessa criança. Com certeza. Porque ela não está, então, conseguindo entender como que funciona esse ambiente coletivo. E aí a gente vê, assim, esses pais que ficam muito inseguros com esse tipo de situação, e também pais que ficam inseguros com o choro. Mas, gente, mas o choro é um jeito de se expressar, né? É uma linguagem. É a única, né? Porque às vezes a criança não fala, ela não consegue se expressar de outra forma. Então a criança tá com calor, ela vai chorar, ela tá com frio, ela vai chorar, ela tá com fome, ela vai chorar, né? Com sono, ela vai chorar. Então, sim, isso daí é uma abordagem que a gente tem tido no consultório muitas vezes, assim, né? Com a família toda, na verdade. A gente indica terapia pros pais também, terapia em família, porque a gente precisa que os pais liberem a criança, para a criança viver todas as situações ali, para ela aprender a sair, a se virar, a saber isso é certo, isso não é, isso é errado, isso não é, se eu fizer isso aqui eu vou me machucar, se eu não fizer, sabe? E é isso, e a vida é assim, né? E se a gente priva a criança disso, a gente lá na frente vai ver, a gente vai colher os frutos, né? Uma criança insegura, que não sabe resolver problemas, que precisa de uma pessoa para resolver tudo por ela, então isso é muito difícil. E é muito nítido, sabe? O comportamento das crianças que vem da família que tem uma preocupação muito grande com isso. Sim. E a família que entende isso como algo que faz parte mesmo do crescimento. Sim. Que vai acontecer comigo, com a escola, né? Onde a criança estiver, porque de fato ela está experimentando, testando, sim, descobrindo, sim, vivendo, sim, né? E a partir daí que a gente consegue, a criança consegue entender e perceber, sim, isso. Com certeza. Então é algo que a gente também, é função do pediatra, é função da escola também, né? Informar, acolher, sim, orientar, com certeza, e transmitir toda essa segurança, porque
a gente enxerga isso como de uma outra forma, né? Sim, com certeza. E eu acho que o pediatra e a escola tem que ser grandes parceiros mesmo, porque só assim a gente consegue englobar a família como um todo e perceber todos esses, né? Essas nuances, nuances, exatamente. E a gente tentar, ao máximo, colocar essa criança no caminho, né, certo, das possibilidades certas, dele ter esse desenvolvimento adequado. Então, é isso. Essa parceria é muito importante mesmo. Alessandra, a gente que é mãe, né, assim, percebe, né, os dias que as crianças, por alguma razão, ou normalmente por doença, né, quando não vão para a escola, quando a gente chega em casa à noite, como é que essas crianças estão? Qual é a tua vivência, né? Sim. Lá na minha casa é nítido, né? Eles detestam ficar sem ir pra escola. Quando alguém fica doente, que fica em casa, assim, ficam mal-humorados, eles ficam falando. A minha filha relata pra mim: ai, mamãe, não tem o que fazer. Ai, mamãe, o que eu faço? Ai, mamãe, já fiz isso, já fiz aquilo. E o tempo não passa, não né? Passa. Eles ficam irritados mesmo. Eles ficam. Aí o outro que foi pra escola chega da escola, eles brigam, porque o que chegou da escola tá cansado, não quer brincar, o que ficou o tempo todo em casa fica na ansiedade do outro chegar e quer brincar, então é uma confusão total, assim, mas realmente é nítida a diferença de uma criança que foi pra escola, no fim do dia a criança tá cansada, mas ela tá plena, tá preenchida, porque o dia dela, né, foi todo programado, ela fez um monte de coisa, um monte de descoberta, e eles vêm contando, empolgados, né, e a criança que ficou em casa ali, né, sem meio que saber o que fazer, sem uma atividade tão adequada assim, tá irritado, não quer dormir, mas também não quer ficar acordado, então é uma bagunça. Desorganiza, né? Toda a rotina, Desorganiza, né? Com certeza. Isso pra gente é muito nítido na escola também. A criança que com 3 anos, a criança que tá conosco desde 1 ano ou desde meses, e a criança que entra na escola com 3 anos, né? Sim. É uma diferença assim muito grande. Tem toda a parte motora aí, né? Que é lógico, quando você tá vivendo, você exercita mais, mas principalmente nesse aspecto social mesmo, sim, né? Sim. Como eu entro nesse grupo que já tá pronto, como eu me relaciono, como isso aqui acontece, né? Ela demora um tempo mesmo, são muitas coisas que ela precisa ali articular, entender, desenvolver. Emoções, né? Sim, exatamente. E eu vou falar e alguém vai me ouvir, alguém vai querer seguir a minha brincadeira, mas isso aqui pegaram e eu não... Sim, né? São muitas habilidades que o social vai desenvolvendo, né? Com certeza. Então faz muita diferença mesmo. Lógico que a criança vai recuperar isso, né? Não é um atraso, né? Não. Ela vai adquirir, porém existe muita diferença mesmo, né? Sim. Essa criança já passou por muitas outras coisas que essa de 3 anos não passou. Tanto que tem mães que chegam no consultório e falam assim: nossa, minha filha tá muito irritada, só que ela é, sabe, uma criança irritada, ela não dorme direito, ela não come direito, e a gente pergunta: sua filha vai pra escola? E aí a mãe, na maioria das vezes, fala: não, ainda não coloquei na escola. Então aí a gente indica realmente colocar na escola, né, porque ela tá precisando desse convívio, explorar, e viver as situações da escola, e chegar cansadinha em casa. A vida vai melhorar pra todo mundo, né? Ter uma rotina, exatamente. Que algumas famílias não têm essa rotina e começa a ter uma rotina quando coloca a criança na escola, né? Porque daí dá segue a rotina, né? Em casa. A rotina, né? Em relação ao sono, à alimentação, ao brincar. Em casa, às vezes também é aquele espaço muito controlado, né? Então faz isso, que a criança fica meio tolhida, né? Restrita. A escola tem as regras, lógico, tem a rotina, mas tem muitas outras possibilidades, Com né? certeza. E rotina é tudo na vida da criança, né? Tudo. Bom, obrigada. A gente, nossa, gente, é assunto sem fim, né? A gente aqui 2 dias falando. E a gente ficaria 3. Mas obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que nos acompanham, que seguem a gente, que acompanham as nossas dicas. Em breve teremos mais novidades por aqui.